Olá, um grande abraço para você que está ligado na TV Litoral, canal 23 da Via Cabo e também na TV Goitacá, canal 7 da Ver TV. Começando hoje mais um programa Esporte em Ação. Lembrando que o nosso programa ao vivo é sempre de segunda a sexta-feira, 11h30 da manhã, com reprises 18 e também 23 horas. E hoje o nosso programa muito especial, o assunto é ultramaratona. Estamos recebendo aqui o ultramaratonista Fabrício Bastos, que já vai dar o seu bom dia, e também o jornalista Gustavo Rangel. Fabrício, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo. Eu que agradeço. É isso aí, vamos falar muito sobre esse esporte, como é que ele vem sendo difundido na nossa cidade, os eventos que você já participou e também para bater um papo, ele que também agora está entrando nesse ramo, ele finge que não está entrando. Gustavo Rangel, tudo bem, Gustavo? Bom dia a você, Saulo, bom dia aos amigos de casa, é um prazer enorme estar aqui com o Fabrício, que é um cara que batalha muito na cidade e faz um trabalho bacana. Estamos aqui para bater um papo sobre maratona, ultramaratona, enfim, esporte, né? Com certeza. Fabrício, primeiramente, queria que você fizesse uma apresentação. Há quanto tempo você está já correndo, quando você está já participando de maratona, de ultramaratona? E como que esse esporte entrou na sua vida? Olha, eu já corro, já faz uns 10 anos, corridas de rua 5, 10 quilômetros, 21 quilômetros já há uns 4 anos. Mas há 1 ano e meio, 2 anos que eu entrei para a ultramaratona. Começou a sentir a necessidade de superar limites, superar o meu próprio corpo. E eu acabei conquistando, treinando, aumentei os treinos, comecei a estudar mais sobre o assunto e consegui fazer inscrição e acabei me identificando com o esporte. Ele meio que entrou, a ultramaratona entrou na sua vida e é algo, Gustavo, que quando entra assim, dá para perceber até que a pessoa meio que vicia até, né? Não é verdade, Gustavo? É verdade, é um esporte, a corrida em si, né? É um esporte que a gente vai adquirindo qualidade de vida com o tempo e aquilo vai cada vez mais, você quer se desafiando, superando limites, ultrapassando seus limites. E a gente vê isso em Campos, que é essa modalidade que o Fabrício participa agora, que é ultramaratonismo, né? Eu acho que, se não me engano, Fabrício, você é o único na cidade, né? Tem pessoas que já fizeram ultramaratona. Agora, atuando em grandes provas, no momento, pelo que eu sei, só eu. Só você. Quilometragem acima de 42, 125. Então, eu gostaria então de perguntar, já começando, né, nosso bate-papo, né, Saulo? Você me permita. Né, Fica à vontade, a casa é sua, está em casa. Eu sei que estou em casa. Então, Fabrício, como que é uma preparação dessa, assim, para você enfrentar uma ultramaratona? Porque às vezes o pessoal que está em casa acha que o cara nasceu com o dom, obviamente, mas existe uma preparação por trás disso tudo, né? Existe como você se preparar para um evento desse. Por exemplo, você vai participar agora em novembro, né, no deserto do Atacama, né, de uma maratona, no sol escaldante, né? Como que é uma preparação dessa? Como que você se prepara? Desde quando você começa, por exemplo, o evento é em novembro. Desde quando você começa a se preparar e que tipo de preparação você faz? Eu sempre falo que vai de cada indivíduo, né? Só que você, para conquistar uma maratona, uma ultramaratona, você precisa já de uma bagagem de treino. Não é qualquer pessoa que chega em 2 meses e completa uma distância de 42 quilômetros no sol de 45 graus, com areia e uma sensação térmica acima de 50. E provavelmente, assim, eu sempre digo, você tem que estar treinando. Eu, por exemplo, pego 3 meses e eu aumento o volume de treino, aumento os estímulos, faço um treinamento funcional que consiga estabilizar minhas estruturas, trabalho minha alimentação de uma forma melhor. Então, os treinos são bem exaustivos para chegar lá na hora, você sofrer menos, né? É verdade. E qual é a melhor idade, Fabrício, para a pessoa começar a praticar a maratona para depois a ultramaratona? Qual a idade que é a ideal? Tem alguma definição concreta sobre isso? Olha, tem linhas de pesquisas. Só que hoje em dia a gente vê, tem casos, por exemplo, uma americana, que ela já completou as maratonas mais extremas do mundo com 15 anos de idade. Olha. Então, tem gente que critica, porém, a gente nasceu para correr.
Você vê uma criança, a primeira coisa que ela faz é engatinhar e depois correr. Caminhar e depois correr. E ela corre o dia todo. A gente que, na verdade, desaprendeu isso. Agora, se faz bem ou mal, você tem que ir adequando. Você tem que começar a sentir o seu corpo quando está na hora de parar, começar a ver se o seu joelho está muito inflamado, se você está com algum problema de falta de desequilíbrio postural. Então, isso tudo você vai alinhando. E, de acordo com o tempo, você vai desenvolvendo. Nós temos aí algumas imagens do Fabrício, também vídeos para a gente acompanhar, para o pessoal de casa ter uma noção, até com imagens até melhor do que a maratona, do que a ultramaratona. Pedi até lá o pessoal da técnica, lá o Júlio Carlos, colocar para a gente. Eu queria saber de você agora, o Fabrício, até mesmo o Gustavo vai entrar nesse papo, para uma pessoa que é sedentária, que não pratica nenhuma atividade física, que deseja entrar, que deseja aderir a esse esporte, como que é o início da preparação? Olha, primeiro de tudo, sempre falo que você tem que procurar um profissional de educação física, capacitado. E ele vai adequar a você o que é melhor para o seu biotipo, de acordo com a sua funcionalidade. Você não pode sair já correndo, sendo que, vamos supor, você pega uma pessoa que trabalha em escritório e ele está o dia todo sentado, não faz atividade nenhuma, e ele já começa a correr, ele vai sentir, provavelmente vai ter uma tendinite, vai ter algum problema, e ele vai, consequentemente, pegar ódio ao esporte. Então, ele tem que fazer o quê? Procura um profissional de educação física, que ele vai adequar o treinamento para ele. E sim, começar com caminhada, começar a intervalar o treino, começa um trote bem mais lento, depois vai adequando a corrida durante a sua semana. Gustavo? É verdade, isso que o Fabrício está falando, eu acho que é assim que começa, foi assim que eu comecei, como o Fabrício está falando. E a gente vai gradativamente, a gente vai melhorando. Eu perdi mais de 30 quilos nessa brincadeira toda aí. O começo é muito difícil, né? Muita coisa para atrapalhar no início, né? A própria preguiça, nossa. Mas aos poucos a gente vai adquirindo o hábito, né? Eu acho que o ser humano, eu pegando o gancho no que o Fabrício falou, que a gente foi feito para correr, né? Desde os nossos primórdios, que é assim, que a gente corria para caçar e corria para fugir dos nossos predadores, né? O ser humano, e voltando ao que o Fabrício falou, a gente acabou esquecendo disso. O ser humano foi com a modernidade, né? Televisão, enfim, essas coisas todas, a gente foi esquecendo disso. Eu acho que a ultramaratona e a corrida em si, na verdade, eu acho que é uma volta às nossas origens. Que é justamente correr atrás da caça e correr para não ser caçado. É verdade. Gostei desse termo. Não, é verdade. Quando eu comecei a praticar, eu comecei a entender isso. Eu falei, e como o seu corpo vai se acostumando, vai se adequando, e sente falta. Eu, quando passo 2 dias sem correr, eu já começo a sentir falta, abstinência, igual de um cara de álcool. É verdade. Que tem um vício, né? Tem um vício. O Fabrício, melhor do que ninguém, sabe. Porque são cheios de hormônios, né? Dopaminas, enfim. A liberação hormonal que faz uma atividade física é grandiosa. Você vê pessoas se livrando de uma depressão através de atividade física. Liberações das endorfinas, que dá aquela sensação de prazer, eu odeio correr, mas, cara, não é fácil. A sensação do pós é maravilhosa. Então, quando você passa a ter essa sensação de conquista e sentir mesmo os hormônios trabalhar, você passa a viciar pelo esporte. Então, em cima disso ainda, Fabrício, para você iniciar, você tem algum método assim, tipo assim, que a gente sabe que na corrida com automóveis tem aquele negócio de economizar um pouquinho para o final, dar uma segurada. Na corrida mesmo, você utilizando o seu próprio corpo, tem alguma técnica, assim, aproveitar e mandar um abraço para o nosso companheiro Grande Ferreira, que está acompanhando a gente, passando aqui no Facebook, abraçando vocês também. Abraço, Grande. Grande figura, trabalhou aqui na TV Litoral, está lá na TV Record fazendo um brilhante trabalho. E como é que tem essa diferença, Fabrício? Tem, por isso que eu falo que os treinos, na verdade, eles são o espelho da corrida. Você tem que treinar para você se conhecer. Você tem que treinar
para você entender o seu ritmo, entender como que o seu corpo responde ao calor, entender como que o seu corpo responde a partir dos 30 quilômetros, entender o que você deve comer de 10 em 10 quilômetros, ou se eu me adapto de 5 em 5, ou de 42, a partir de 42, qual é a sensação que o seu corpo passa a sentir. E eu teoricamente, numa prova longa dessa, eu começo na cadência mais lenta e vou aumentando à medida do possível. Me alimento durante a prova, por exemplo, na Ultra de Macaé de 12 horas, quando deu 4, 6 horas, eu estava comendo pizza. Então eu já tinha passado, isso mesmo, já tinha passado lá da casa dos 60, 80 quilômetros, então eu já estava, você já tem que repor estoque. Pizza, doce, massa, sais, principalmente. Muita gente esquece, mas a gente leva água de coco, a gente tem cápsula de sal. Então isso tudo, por isso que eu falo, você tem que estudar antes de entrar. Todo mundo chega, todo mundo pode ser um ultramaratonista, todo mundo pode ser um maratonista. E o importante é você se identificar com o esporte. Gustavo? Aproveitando também o que o Fabrício falou, Fabrício, eu te faço uma outra pergunta. Você falou durante um pouco aqui da alimentação, que até pizza você chegou a comer, sais, né? Muitos líquidos, né? Você tem que repor. E eu te faço uma pergunta. Antes de uma prova dessa, de uma ultra dessa pesada, como que é a sua alimentação assim, na semana anterior? Você já começa se preparando? E você falou um pouco na prova, já deu exemplo de como é essa alimentação. E pós-prova, como que você, nos outros dias, né, no primeiro dia, segundo dia após uma prova dessa, qual é o seu tipo de alimentação? Antes e após uma prova dessa? Eu sempre falo que há 5 dias antes eu começo a repor estoque, aumentar o estoque de carboidrato. Então, eu diminuo o treino, diminuo mesmo. Dependendo da semana, se a prova for de umas 12 horas, por exemplo, eu fico 5, 6 dias sem treinar. Para quê? Para o meu corpo refazer e estocar energia para eu gastar durante a prova. E hidratação. Eu tento chegar na prova já mais hidratado do que eu estou normalmente, porque você chega a perder aí 9% do peso corporal durante uma prova dessa, dependendo da pessoa até mais. Então, pós-prova, repouso, aumentar a alimentação, proteína, carboidrato, baixo gordura e muito líquido, muito sais. Nós temos aí imagens do Fabrício também participando, algumas fotos dele atuando também, maratona, ultramaratona. Temos que pedir até a nossa técnica aí para colocar. O Gustavo, saber de você que também mostrou você também que praticando esporte emagreceu. Qual é a dica que você dá para alguém que tá precisando perder peso? Não olha para mim não, que eu sei, eu tenho consciência. Vamos falar um pouquinho daquelas fotos então ali, na volta a gente fala? É melhor porque dá até um certo constrangimento. Né? Fabrício pode ir falando um pouquinho dessas fotos aí, Fabrício, pra gente. Essa aí que está passando, por exemplo, é um grupo de amigos corredores ultras lá de Itaperuna. O Geazo, o Elias, a gente fez um longão lá de 38 quilômetros. No sol de 40 graus. Uau! Essa aí foi a prova em Raposo, a qual eu fiquei em primeiro lugar na minha categoria e quinto lugar geral, 21 quilômetros. Essa prova aí são os meus amigos da equipe Movimente. Na nossa chegada lá em Itaipava, foram 50 quilômetros. 50 quilômetros de subidas, descidas, 50 quilômetros né? de montanha. Montanhas. Foi muito interessante. Essa aí foi um circuito aqui em Campos. Circuito aqui em Campos de uma corrida de 8 quilômetros, fiz em 32 minutos, primeiro lugar na categoria. Essa aí foi a prova em Valença, essa prova foi muito dura. Foram 25 quilômetros, porém pareciam 60. Eu fiquei em quarto lugar lá. Qual foi a dificuldade? Essa aí foi a altimetria, né? A altimetria dela muito alta e calor. Muito quente e chegando a 3 mil metros. Para um maratonista, ultramaratonista como você, o calor é o principal adversário, além de você mesmo? O sol, propriamente dito? Eu falo que o calor, na minha opinião, é o maior adversário do corredor. O calor e a montanha, né? A montanha unindo ao calor é o maior adversário. Essa foto é muito interessante, foi quando eu completei as 12 horas de Macaé. A Eli já estava com 9 horas e 39 minutos. Eu fiquei em primeiro lugar na categoria e 10º no geral.
fazendo 101,700 quilômetros. Olha, interessante. Aí, essa aí foi a foto do pódio, na minha categoria até 30 anos de idade. Você ainda tinha força para subir no pódio. Tinha força. Foram de 8 da noite a 8 da manhã. Impressionante. Correndo. Muito tempo. Mas existem paradas técnicas. Essa aí eu parei 10 minutos só para trocar de roupa, porque tinha chovido. E minha esposa também ficou lá no apoio, e meu amigo Davi, minha esposa Lívia, e eles estavam servindo a gente com pizza e tal. Mas existem paradas obrigatórias? Não. Você para se você quiser. Você para se você quiser. Tem gente que opcional, para... né? Opcional. Você tem 12 horas para rodar. Eu lembro que só parei 10 minutos para comer e depois, no final, que você já estava já bem debilitado e hidrata durante a prova. Você hidrata correndo. Olha, impressionante. Pois não. Então, Saulo, a gente vê que não é para qualquer um. A pessoa tem que estar, como o Fabrício falou, tem que estar preparado, habilitado, preparado. E voltando à sua pergunta, né, que você fez, assim, a gente tem que procurar os profissionais da educação física, né? E eu acho que, acima de tudo, é a vontade de mudar. A vontade de mudar a sua vida, né? A minha vida melhorou muito a partir do momento que eu perdi essa quantidade toda de peso. Socialmente, né? Enfim, autoestima, saúde, e eu indico a todos, indico a corrida também, porque eu pratico, então eu acho que o Fabrício pode falar melhor do que ninguém, eu acho que é um esporte que mais, né, Fabrício, queima calorias, enfim, faz a galera ficar em forma, né? Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu sou professor de educação física, trabalho com personal, trabalho na nossa equipe Movimento, Academia Espaço Saúde. Então, eu sou suspeito para falar, mas a atividade que mais trabalha todos os músculos do corpo, desde a ponta do pé até os músculos da face, é a corrida. Então, a corrida, ela sendo bem orientada, ela é eficiente. Esse lance que as pessoas falam, muitos falam que corrida é lesivo, corrida não é lesivo. O que é lesivo é seu corpo que não está estruturado para fazer um movimento constante. Então, você tem que fazer o quê? Fortalecer. Fortalecer, equilibrar as partes, e nisso, na academia ou num treinamento, e para depois inserir a corrida. Muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos falar das conquistas do Fabrício no próximo bloco do nosso programa. Vai mostrar troféu, medalhas. Daqui a pouquinho o Esporte em Ação dá uma paradinha e volta já já. O que uma viagem pode deixar de lembrança para você? As paisagens incríveis, os lugares que descobriu, os momentos felizes ou a dor da perda. A imprudência pode acabar com suas férias e deixar muita dor pelo caminho. Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, Governo Federal. Existe um lugar onde tristeza e desilusão se transformam em alegria e vontade de viver. Um lugar que precisa de sua ajuda para continuar cuidando do presente e garantir o futuro das vítimas da AIDS. Participe desta campanha. Faça sua doação. Ligue 2733-4488. Associação Irmãos da Solidariedade. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo o que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais e nos 6 primeiros meses dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. Estamos de volta com o nosso programa Esporte em Ação. Lembrando que o programa ao vivo é sempre de segunda a sexta, às 11h30 da manhã, com reprise 18 e também 23 horas. Agora o Fabrício, antes de trazer suas conquistas, fazer seus agradecimentos, vai falar para a gente do trabalho social que você vem desempenhando também, porque nós sabemos que o esporte ele tem esse dever, ele tem esse cunho social de inclusão, não é verdade, Fabrício? Você tem que associar, né? A partir do momento que o Gustavo falou,
O esporte traz coisas boas para a nossa vida, não é somente a saúde. Você querendo ou não é hipocrisia, você se torna uma pessoa melhor. Você passa a olhar o mundo de uma forma diferente. Então, a gente começou há mais de 4 anos, 5 anos, que a gente tem feito um trabalho legal. A gente já faz na academia, na Espaço Saúde, a gente já faz um trabalho de alimento, arrecadação de alimento. Só que a gente criou também o Movimento Solidário. É o quê? Essa campanha a gente faz no mínimo 3 vezes ao ano a arrecadação de alimento, que a gente faz aulões, treino coletivo, onde a pessoa vai treinar e leve seus alimentos. A gente converteu os quilômetros em caminhada, corrida, em quilos de alimento. A gente já fez, por exemplo, eu fui daqui a São Fidélis correndo para converter o dobro em alimentos. Acabou estimulando, a gente chegou a arrecadar 800 quilos de alimento na última campanha. E agora, esse mês, a gente encerra hoje a campanha dos brinquedos, que a gente doou para a comunidade, na associação, na comunidade de Tiragosto, e tem na Felipe Web também, que é um centro espírita que a gente sempre está apoiando. E são os brinquedos. A gente arrecadou bastante brinquedo, graças a Deus. Poxa, que bom. Eu fico feliz em saber isso, porque é o esporte trabalhando em prol de um cunho social, não é verdade, Gustavo? Verdade. Eu acho que aliar o esporte, eu acho que isso também, isso que o Fabrício faz, é um dever de cada um de nós e um dever até do poder público também, de poder estar incentivando esse tipo de atividade e de ações. Eu já tive oportunidade de participar, de fazer algumas doações aí com o Fabrício, e é realmente muito gratificante você saber que você, de alguma forma, você está ajudando ao próximo, convertendo aqueles quilos. Eu até brinquei com o Fabrício uma vez, que foi assim também, ele até me incentivou também aí pela rede social. O Fabrício estava chegando de um treino pela manhã, que eu nem iria fazer naquele domingo. Verdade. Aí eu vi lá na rede social, o Fabrício, você que não fez nada ainda dá tempo. Era, eu acho que meio-dia, 11 horas, meio-dia. Aí eu me incentivei aquilo, fui e fiz, Fabrício, fiz 15 quilômetros, corri 15 quilômetros, para quem ia ficar em casa parado. Então, eu acho que tem muito disso, você incentivar o colega, que você estava falando que agora brincando, que você precisa praticar atividade física, eu acho que isso é bacana, é interessante. Então, a gente acaba fazendo uma coisa social, não só ajudando o próximo, a nós mesmos, um colega mais próximo. Sim, né? Eu acho que... outra coisa que o Fabrício falou, que é muito interessante, que a gente acaba se tornando pessoas melhores, eu acredito também. Eu passei a dar muito mais valor, por exemplo, à natureza, ecologia, porque a gente acaba... você acaba fazendo treinos, né, Fabrício? Assim, nos lugares, assim, por exemplo, Rio Preto, Morro do Rato, Lagoa de Cima. Então, você acaba realmente vendo a natureza. Sim, claro. Você acaba assim... une uma coisa a outra, né? Você acaba interagindo com a natureza, despertando a vontade de preservação da natureza. Enfim, é uma gama de coisas interessantes. De situações que ficam englobadas num objetivo comum. Agora, Fabrício, vamos falar agora das suas conquistas, né, das suas medalhas. Pode apresentar para a gente? Aqui você trouxe alguns troféus, eu trouxe medalhas. Um quadro de medalha que eu tenho. Pode algumas. Essas são algumas, poucas, né? Tem algumas muito importantes para mim, que é a Maratona do Rio, tem a Ultra 12 horas, tem as meia maratonas que eu fiz, tem meia maratona que foi muito bem, foi em Florianópolis. Então tem a de Búzios, que eu fiquei em segundo na categoria. Búzios Itaipava, 50 quilômetros. Então tem bem bacana. Mas o que eu gosto mais e que eu mais valorizo foi esse troféu aqui, que é os 80 quilômetros no Sana, na Serra. Foi esse ano, eu fiquei em segundo lugar geral, com meu amigo Geazi, lá de Itaperuna, ficou em primeiro. A gente fez em 9 horas e 30, não me lembro o tempo. Mas ele ficou em primeiro, eu fiquei em segundo, então é um troféu que eu vou levar para a minha vida inteira. Olha, que bom. E quais agora, Fabrício, os seus projetos, quais as próximas ultramaratonas que você pretende e vai participar agora no decorrer? Você estava falando comigo, o Deserto do Atacama? Isso, eu vou correr no Deserto do Atacama em dezembro, 7 de dezembro. São 42 quilômetros, como passar as filmagens da prova. E vou correr a XC Búzios, 42 quilômetros agora dia 1º. E dia 15,
mais uma ultra de 12 horas, onde eu quero bater meu recorde de 101 e 700, que vai ser em Vila Velha, Espírito Santo. E domingo agora eu vou correr a terceira via aqui em Campos, com preparação. São 8 quilômetros, é uma corrida muito boa, que eu já corri nos 2 últimos anos, e indico e vou estar presente domingo agora. Gustavo? Fabrício, só para pegar, qual é a expectativa de temperatura dessa do Atacama? A temperatura, ano passado, o tempo não foi tão quente. Chegou a 40, 43. Não tão quente, 43. Correndo. Mas, normalmente, sensação térmica de 50. Jesus amado. 45 graus e chegando a 50 sensação térmica. E o horário larga, porque lá no deserto, o problema não é apenas o calor. Muita gente fala em calor. Frio também, né? Vai calor, você treina em Itaperuna. Não é. Lá, a altimetria são 2.300 metros, onde você tem dificuldade de respiração. É o frio, que você pega na madrugada toda, a largada é no frio, 7 horas. E você, à medida da corrida, vai aumentando o calor. E calor com altitude, isso aí que é o problema. Muita gente dá náusea, vômito, dor de cabeça. Mas tem todo também um aparato também por fora também para acompanhar, se caso alguém precisar, né? Porque são situações, são circunstâncias da natureza, mas que são bastante elevadas, né? Lá, por exemplo, eles têm um staff que eles auxiliam, que são de 5 em 5 quilômetros, com isotônico, água, fruta, e tem também ambulância, né? Caso alguém passe mal ou se perca. Entendi. A gente está vendo aí as imagens aí, né? Você vê que realmente o pessoal sai bem cedinho e aí o sol já começa a pegar. Começa a castigar. E a areia, pedra. Você vê, tem pedra. Correr na pedra é complicado, é muito técnico. Você tem que, querendo ou não é só uma corrida de resistência, é uma corrida de técnica também. Descida também, né, Fabrício? Muita gente, para baixo todo santo, não é bem assim. Não, descida é complicado, né? Pelo contrário, por exemplo, a bicicleta, né? O pessoal gosta da descida, a gente odeia a descida. Isso, corredor. Porque a descida é altamente lesivo e técnico. Se você não souber descer, querendo ou não, você pode até lesionar ou até mesmo ali durante a prova você está fora dela. Eu nunca, pra vocês terem ideia, eu nunca senti joelho correndo. Mas eu tive uma dor muito forte, uma inflamação muito forte no joelho. Foi num trekking. Quem não sabe, trekking é caminhada, né? Sim, sim. Uma caminhada na mata de 7 horas caminhando, que eu fiz, né? De Rio Preto para o Imbé. E são 7 horas subindo e descendo mata fechada, enfim. Mas na descida foi quando eu comecei a sentir forte o joelho e por pouco que eu não tive que pedir ajuda a alguém para me carregar, porque caminhando e descendo. Imagina você correndo. Imagina você correndo, como esse pessoal faz. É complicado. Tem que ter uma preparação. O tipo de terreno é bem complicado. Você tem que fazer um trabalho proprioceptivo, trabalho de equilíbrio, onde você mantém suas estruturas preparadas para quando você tiver virar o pé, por exemplo, ou o joelho, você já levar o estímulo para o retorno. Então, por isso que eu falo, não é somente sair correndo. Correr é fácil, qualquer um pode correr. Agora, você está preparado para uma prova dessa... não é mole. Não é mole. Fabrício, queria te agradecer pela sua presença aqui conosco, por nos mostrar um pouco mais, nos fazer entender o que é a ultramaratona, desejar boa sorte nas próximas etapas que você vai participar, tudo de bom, sucesso, disponha sempre desse espaço. Um grande abraço. Foi eu que agradeço. Pode também agradecer também aos seus Eu queria também agradecer aos patrocinadores que estão me apoiando nesse projeto dessas 2 maratonas, dessa outra maratona, rumo ao deserto, que são as empresas que estão aqui localizadas, tá? Quem puder, quero agradecer, porque hoje em dia é difícil alguém apoiar o esporte, principalmente no Brasil. A gente às vezes critica a nossa campus, mas não é somente campus, é no Brasil todo. Verdade. O Brasil não dá muito valor ao esporte, principalmente corrida. E como nos Estados Unidos, nos outros países da Europa, que são muito... A corrida lá é alto nível. Muito bem, obrigado, Fabrício, Eu tá que aqui agradeço. com a gente. Gustavo, meu amigo,
Um grande abraço, disponha sempre desse espaço, volte sempre também. Obrigado, Saulo, pelo convite. Sempre que convidar, estarei presente. Foi um prazer enorme poder estar aqui junto com o Fabrício, falando um pouquinho sobre corrida, que é um esporte que eu aprendi a gostar há pouco tempo. E também estou aí sempre à disposição que você precisar. Maravilha, então. Hoje recebemos o ultramaratonista Fabrício Bastos e o jornalista Gustavo Rangel. Agradecendo o seu carinho, agradecendo a sua audiência. Lembrando que o Esporte Ação ao vivo é sempre de segunda a sexta-feira, 11h30 da manhã, com reprise 18 e também 23 horas. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Um grande abraço e até lá.